Olá, pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Meu nome é Júnia Martins, eu sou psicóloga infantil e eu vim aqui falar para vocês quais são os 7 erros que vocês podem estar cometendo no desenvolvimento do comportamento alimentar do seu filho. Eu recebo muitas dúvidas e questões dos pais de que os filhos não comem, não gostam de alguns alimentos e é uma preocupação dos pais que os filhos desenvolvam um hábito alimentar saudável. Então eu vim aqui hoje falar para vocês quais são os 7 comportamentos que vocês podem estar tendo com o filho de vocês que não é saudável e que não é bom ter, e eu vou explicar os motivos. O primeiro comportamento que você pode estar tendo com o seu filho é de associar comida como uma forma de aliviar sentimentos desagradáveis. Muitos adultos acabam fazendo uso da comida para lidar com sentimentos de frustração, tristeza, raiva, estresse, né? E isso começa lá na infância, quando a criança está triste, ou a criança está ansiosa, ou está nervosa, e alguns alimentos são permitidos porque os pais reconhecem que naquele momento ele precisa comer porque ele não está bem. Vou dar um exemplo, né? Um dia desse no consultório, uma mãe falou para mim o seguinte: Júnior, eu estou tentando melhorar a alimentação do meu filho junto com ele, mas essa semana eu percebi que ele está muito ansioso. Então eu deixei ele comer mais doce, né? Porque ele estava precisando comer esses alimentos para ficar mais relaxado, porque eu percebi que ele não estava bem. Quando ele come doce, ele acaba ficando mais tranquilo, mais feliz, então eu deixei ele comer doce. Essa é uma aprendizagem, pessoal, que gera muito transtorno na vida da pessoa, porque o alimento, ele tem a função de saciar a fome. Os outros sentimentos, como tristeza, angústia, raiva, estresse, ansiedade, nós precisamos aprender a lidar com eles de formas que não tragam consequências negativas, como por exemplo a obesidade, o ganho de peso, o sobrepeso, né? Se eu vou lidar com todas as emoções negativas comendo, eu posso ter um ganho de peso, porque a gente passa por várias situações onde os sentimentos negativos vão fazer parte, né? E a gente precisa aprender a lidar com eles de uma forma mais assertiva, ok? Segundo erro comportamental que os pais podem estar cometendo com os filhos é comida para recompensar a criança. Como assim? Olha, se você fizer a tarefa de casa, eu vou te dar um sorvete. Se você comer toda a sua verdura e legumes, você pode comer sobremesa. O que a comida acaba tomando um lugar aí, né, que também não é dela. A criança deve fazer as tarefas porque ela tem que entender que é uma responsabilidade dela, enquanto estudante, cumprir as tarefas escolares, e não porque ela vai ganhar uma recompensa, né, alimentar por ter feito as tarefas. Ela deve comer verduras e legumes porque ela entende que são importantes para a saúde física dela, para o corpo dela, e não porque ela vai poder comer sobremesa depois. Até porque, se a gente parar para analisar direitinho, a criança vai entender, né, vai criar aí uma crença de que verdura e legumes é uma coisa muito ruim mesmo, porque eu até ganho sobremesa se eu comer verduras e legumes. Então não é uma estratégia boa a gente recompensar. A melhor estratégia é sempre a gente conversar, orientar e conscientizar a criança da importância daquele ato de se alimentar bem, né, de criar um hábito saudável. Terceiro comportamento que você pode estar fazendo aí, é muito comum os pais fazerem: pressionar a criança para comer. Na hora da refeição, né, tá todo mundo sentado à mesa, e aí a mãe ou o pai começa a falar assim: come, ó, se você não comer, você não vai brincar. Se você não comer, você não vai poder ver televisão. Se você não comer, você não vai passear hoje. Então, a hora que era para ser prazerosa, que era para a criança entender que estar à mesa, sentar e desfrutar daqueles sabores, experimentar aqueles sabores, era para ser bom,
né, prazeroso. O que que acontece nesse momento? A criança acaba tendo muito mais pressão, né, coerção e punição na fala dos pais do que incentivo, né, do que um elogio, que é muito importante. Então a criança acaba associando o ato de ter uma refeição com uma coisa negativa, uma coisa ruim, chata, né? Então não é por aí, tá? Pressionar não ajuda, acaba trazendo um efeito contrário. As crianças acabam ficando mais aversivas ao fato de se alimentar quando a gente pressiona elas a comerem. Então não é um comportamento legal da gente adotar com os nossos filhos. E aí, um outro, né, o quarto comportamento, que pode ser um comportamento muito negativo também, é restringir a criança de comer coisas que você julga que não são saudáveis. Então, por exemplo, se a criança eu outro dia estava num aniversário, tinha uma mãe com uma criança e ela ficava andando o tempo todo atrás da criança, falando para a criança assim: você não pode comer doce, você não pode comer doce, você já comeu muito doce. E a criança comendo doce sem parar e a mãe tentando evitar que a criança comesse mais doce. Talvez, nessa situação, a criança pode ser que ela estava privada de comer doces durante um longo período. Então, quando ela teve acesso aos doces, ela teve uma compulsão por doces. Tudo aquilo que a gente restringe demais, que a gente priva demais, pode se tornar o que é proibido, né, pode se tornar muito mais desejável, né, muito mais, além do corpo ficar privado daquele nutriente, do açúcar e realmente o desejo aumentar muito, a criança também ainda não tem maturidade para entender o porquê que ela não deve comer aquele alimento. Então ela vai fazer escondido, né? Ou ela vai em situações em que a mãe não pode punir, ela, em público, por exemplo, ela vai abusar desses momentos para saciar essa vontade por causa da privação. Então, privar não é uma boa estratégia. Oferecer doce, pequenas quantidades, né? Um dia sim, um dia não, um pedaço pequeno, é muito melhor do que você privar a criança de comer um alimento que não é saudável. O equilíbrio, eu acho que seria a palavra ideal para a gente pensar em quais os comportamentos são mais adequados. E aí, quinto comportamento, que não é um comportamento muito adequado também, se tratando de criar um comportamento alimentar saudável com seu filho. Restrição de comida para o controle de peso, né? Quando você fica falando para o seu filho: não come, você tá gordinho, para de comer, você já comeu isso, você já tá comendo muito, né? Além de você baixar a autoestima dele, e ele pode até criar algum transtorno alimentar aí, de bulimia ou anorexia, de tanto ser, né, recriminado ou discriminado nesse ato de comer. O ideal é sempre a gente orientar a criança e ajudá-la a fazerem escolhas mais saudáveis, mas não ficar aí restringindo a criança o tempo todo por causa do peso, né? Levar no nutricionista, contar com o apoio de um profissional é uma estratégia muito melhor do que a gente exercer isso sozinho, porque às vezes a gente pode passar do limite e aí baixar a autoestima da criança. O sexto comportamento, né, que pode não te ajudar, não deixe os seus filhos como únicos responsáveis, né, por controlar a alimentação deles. Seria muito interessante se a gente conseguisse estabelecer um equilíbrio entre o que eles gostam e o que é saudável, né? Oferecer um número maior de alimentos, ou seja, uma variedade maior de alimentos e nutrientes, ao invés de uma grande quantidade de comida, que é aí o sétimo erro que eu vou abordar com vocês. Então, não deixar as crianças como únicos responsáveis é porque eles ainda não têm maturidade, né?
maturidade adequada para saberem quais alimentos são ricos em nutrientes e são melhores para que eles possam se desenvolver e ter saúde. Então, os pais precisam sim ser orientadores, precisam sim mediar essa escolha deles para que a escolha seja uma escolha saudável. O sétimo erro é: muitos pais ficam preocupados com a quantidade que a criança come. Então, eles julgam que eles sabem qual é a quantidade adequada para a criança comer. E aí, se a criança não comeu toda aquela quantidade, eles começam a falar: olha, come tudo, limpa o prato, não pode sobrar nada no prato, você não comeu tudo, você vai ficar com fome. Só, gente, que a criança, ela tem um sistema e muitos pais ficam preocupados com a quantidade que a criança come. Então, eles julgam que eles sabem qual é a quantidade adequada para a criança comer. E aí, se a criança não comeu toda aquela quantidade, eles começam a falar: olha, come tudo, limpa o prato, não pode sobrar nada no prato, você não comeu tudo, você vai ficar com fome. Só, gente, que a criança, ela tem um sistema e ela sabe regular e ela sabe entender se ela está saciada ou não, que é um outro vídeo que eu vou deixar aqui para vocês. Eu vou falar desse sistema para vocês não ficarem tão preocupados quanto à quantidade que a criança come, tá ok? Então, esse comportamento de fazer a criança comer tudo, limpar o prato, também não é um comportamento saudável, porque você pode interferir nesse sistema de autocontrole da criança. Fica ligadinho aqui no canal que eu vou postar mais 2 vídeos sobre o que você pode fazer, quais comportamentos são legais para que seu filho aprenda a se alimentar melhor, a diversificar, a ter muito mais, um repertório muito maior de alimentos e saboreá-los sem que você fique brigando ou insistindo para que ele faça isso. E vou postar também esse sistema autorregulatório que a criança tem, como que funciona, para que vocês não fiquem tão ansiosos quando o filho de vocês não comerem tudo, tá bom? Um abraço. Se você gostou desse vídeo, se ele serviu para você, se você compreendeu alguma coisa que pode te ajudar, se inscreve no canal, porque você vai ter acesso a outros vídeos que eu vou estar postando aqui direto para vocês, tá ok? E não esqueça de ativar o sininho, porque toda vez que tiver vídeo novo, você vai ser avisado. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.